No dia 18/6/2020, o Copom anunciou um novo corte na taxa Selic, deixando ela em um patamar de 2,25% ao ano. E nesse vídeo eu vou te explicar quais as consequências desse corte na taxa Selic, tanto as consequências boas quanto as consequências negativas de ter uma Selic em um patamar tão baixo. Eu também vou te dizer como que tu deve agir com o teu dinheiro, como que tu deve fazer os teus investimentos agora, neste momento. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. A gente vem de uma queda constante e acentuada na taxa Selic, desde quando ela estava lá nos seus 14,25% ao ano até agora que chegou em 2,25%. E primeiro é importante destacar que é errado dizer que a taxa Selic caiu. Ela não caiu, ela foi derrubada pelo Banco Central. Ela vem sendo derrubada há um bom tempo pelo Banco Central. E eu sei que vai ter gente que vai dizer: Ah, Francisco, não, mas o Banco Central ele não derruba a taxa Selic, ele apenas estipula a meta da taxa Selic. Não, ele não apenas define a meta da taxa Selic, ele define a meta e faz com que seja seguida esta meta. Ele obriga os bancos e obriga a economia a seguir esta meta. Como que ele faz isso? Através da inclusão ou da retirada de liquidez do sistema. Ou seja, o Banco Central manipula sim a taxa Selic. Tá, beleza, entendi. Mas afinal, a Selic baixa é bom ou ruim para a economia? Depende. De uma maneira geral é bom, mas só é bom quando ela está baixa de forma natural. Quando ela cai de forma natural. Acontece que tudo indica que a Selic já está abaixo de um patamar que seria saudável para a economia atual do Brasil. Ela está artificialmente baixa. A Selic, estando assim tão baixa, cada vez mais está indo para o lado negativo da força. Ela está indo para o lado que tem consequências negativas na economia. Primeiro, qual o lado bom da taxa Selic baixa? De uma maneira geral, vou tentar resumir aqui. Quando a Selic está baixa, quer dizer que os empréstimos estão mais baratos, né? Porque ela é a taxa básica de juros da economia. Então, todos os empréstimos acabaram de ficar mais baratos, na teoria. E se os empréstimos estão mais baratos, quer dizer que, além das pessoas fazerem mais empréstimo, comprar uma casa, um carro, coisa assim, as empresas também fazem mais empréstimos. E elas fazem empréstimos para construir novas unidades, novas fábricas, enfim, para crescer mais. E se as empresas estão crescendo mais, elas vão precisar contratar novos funcionários. Se as empresas contratam novos funcionários, quer dizer que o desemprego no Brasil diminui. Se o desemprego diminui, quer dizer que tem mais pessoas empregadas, tem mais pessoas, de uma maneira geral, a população está com mais dinheiro. Se a população está com mais dinheiro, então ela vai consumir mais. E com a população consumindo mais, isso tudo faz a economia girar, o que é algo bom para a economia. Acontece que com a Selic muito baixa, artificialmente baixa, a gente começa a sair do lado onde é positivo para a economia ter uma taxa Selic baixa e cada vez começa a se direcionar mais para o lado onde é negativo, onde isso traz consequências negativas para a economia. Mas antes de eu te falar quais são as consequências negativas de ter uma taxa Selic tão baixa, se tu já está gostando desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ligar as notificações, porque assim tu mostra para o YouTube que tu está gostando desse conteúdo, ele vai recomendar ele para mais pessoas e tu também vai ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal, vídeos que te ajudam a investir melhor e a cuidar melhor do teu dinheiro. Quais as consequências negativas, então, de uma taxa Selic baixa demais? Só que antes de eu falar diretamente quais são essas consequências, eu tenho outro conceito muito importante que eu preciso explicar, senão o resto não vai fazer sentido. O conceito de risco país, ou no nosso caso, risco Brasil. O risco Brasil é uma série de índices que permitem avaliar a estabilidade política e econômica do Brasil. E através desse risco Brasil, investidores estrangeiros conseguem avaliar se é vantajoso ou não investirem o dinheiro deles aqui no nosso Brasil. E no mundo dos investimentos, o retorno de um investimento está diretamente relacionado ao risco desse investimento. Eu já falei isso em outros vídeos, já cansei de falar e vou continuar falando porque isso é um conceito muito importante.
Quanto maior o risco de um investimento, maior o retorno que ele tem que me dar. Senão, não vale a pena esse investimento, né? Algo super arriscado e que rende pouco. Não, então não. E existem muitos investidores internacionais, desde grandes bancos internacionais a fundos de investimento gigantescos que investem o seu dinheiro em diversos países diferentes. Eles fazem isso para diversificar a carteira de investimento deles e diluir o risco, né? Porque se dá chabu num país, daí ele só tem um pouquinho do dinheiro dele lá. Esses investidores internacionais, eles determinam se vale a pena, se vale a pena e quanto que vale a pena investir em um país através do risco do país, ou no nosso caso, o risco Brasil, e o retorno que dá investir aqui no Brasil, mais especificamente nos títulos públicos aqui do Brasil. Então, por exemplo, um desses investidores internacionais, aí quando a gente fala de investidores internacionais, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares, tá? Então, digamos que um desses investidores internacionais, há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, viu que o risco Brasil era 10. Sei lá, eu peguei um número completamente aleatório aqui, tá? E além desse risco 10, ele viu que os títulos públicos do Brasil remuneravam 6,5% ao ano, que é mais ou menos quanto estava a taxa Selic, mais ou menos um ano atrás. E daí com essa informação de risco 10 e retorno 6,5% ao ano, ele pode ter definido que, considerando essa relação risco-retorno, vale a pena eu deixar uns 3% do meu patrimônio investido lá no Brasil, que equivale a alguns bilhões de dólares. Beleza, só que o que veio acontecendo de um ano para cá? Já vem acontecendo de mais de um ano para cá. A taxa Selic caiu mais ainda, veio caindo e agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 2,25% ao ano. Então, esse investidor internacional está olhando para essa situação e está pensando, bom, agora o retorno caiu de 6,5% ao ano para 2,25% ao ano. Só que o risco do país, o risco do Brasil continua 10. O risco não caiu, porque a situação econômica e política continua mais ou menos a mesma. Então, não vale mais a pena eu deixar 3% do meu patrimônio lá. Então, eu vou deixar somente 1% do meu patrimônio lá e vou tirar o resto. É isso que acontece. Eles veem que o risco do país continua o mesmo, mas o retorno diminuiu muito, então não é mais vantajoso. Então, o que eles fazem? Eles tiram dinheiro do país, ou seja, saem bilhões e bilhões de dólares. No momento em que eles tiram dinheiro do país, eles tinham aqui, aliás, para colocar o dinheiro eles tiveram que comprar reais, né? Então eles tinham dinheiro em reais investido aqui no Brasil. E quando eles tiram, o que eles fazem? Eles vendem esses reais e compram dólar, porque a moeda mundial, né, é o dólar. Se tem muitas pessoas ou uma grande quantidade de dinheiro sendo vendido, um ativo, lei da oferta e demanda, se tem um ativo que tem muita gente vendendo e tem outro ativo que tem muita gente comprando, o que acontece? O preço desse ativo que tem muita gente vendendo cai e o preço desse ativo que tem muita gente comprando sobe. Ou seja, o câmbio real dólar sobe, dispara. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente por causa dessa política de juros baixos. Esse é um dos principais motivos que o dólar vem disparando muito nos últimos anos. Aliás, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020. E no momento que sai uma grande quantidade de dinheiro do país, sai bilhões e bilhões de dólares, eu acho que eu nem preciso explicar a importância de ter dinheiro entrando no país, né? Que esse dinheiro que esses investidores deixam aqui investido é utilizado para financiar obras de infraestrutura e diversos outros investimentos aqui no Brasil. Então, além de a gente perder esse dinheiro que seria utilizado para financiar diversos projetos aqui, o que acontece? O dólar sobe. E quais as consequências de ter um dólar muito alto aqui para nós brasileiros? É simples, a nossa vida fica mais cara. Olha só, uma boa parte da economia do Brasil é importada. Ou seja, tem diversos setores da economia que importam produtos ou importam alguns componentes. O setor de saúde importa diversos equipamentos médicos. Tem diversas empresas que importam matéria-prima, importam alguns componentes para produzir e transformar os seus produtos. E no momento que o dólar ficou mais alto e eles precisam continuar comprando
esses produtos, essas matérias-primas, quer dizer que ficou mais caro para essas empresas produzir esses produtos. Ou seja, em algum momento eles vão ter que repassar este valor que está mais caro para nós consumidores. E se está mais caro para nós consumirmos, quer dizer que nós vamos ter menos dinheiro, porque o nosso salário não aumentou, né? O salário das pessoas não aumenta, dificilmente aumenta proporcional à inflação. Mas o custo de vida aumenta, ou seja, a inflação também aumenta. Então as pessoas diminuem o consumo, já que está sobrando menos dinheiro, as pessoas param de consumir. E aí é o tiro no pé, né? E tem o efeito contrário do que o governo gostaria que tivesse a redução da Selic, porque quando passou desse patamar saudável, a Selic começa a ficar baixa artificialmente, começa a ficar baixa demais, passa desse patamar saudável e começa a ter o efeito contrário. As pessoas diminuem o consumo porque o dólar sobe e a vida fica mais cara. Então, como tem menos dinheiro sobrando, as pessoas consomem menos. Mas, Francisco, por que o governo fica baixando tanto então a taxa Selic se isso vai causar tantas consequências negativas para a economia? Porque esses problemas vão acontecer no médio e longo prazo. E acontece que para o governo é muito interessante que eles tenham hoje uma taxa Selic baixa. Por que isso é interessante para o governo? Porque o governo, além de arrecadar dinheiro de um lado, ele também tem dívidas. Então ele arrecada dinheiro de um lado, mas ele tem contas para pagar. E uma parte dessas contas para pagar, uma parte das dívidas do governo é remunerar investidores que emprestaram dinheiro para o governo. E no momento que a taxa Selic está baixa, quer dizer que esses investimentos do governo, os títulos públicos, estão rendendo menos. Ou seja, o governo tem que pagar menos para esses investidores. Ou seja, a dívida do governo diminui. E, obviamente, é muito interessante para o governo ter uma dívida menor. Tá, beleza, Francisco, entendi isso tudo, mas então o que eu faço com o meu dinheiro nesse momento? Como que eu invisto o meu dinheiro agora? Quer a gente queira ou não, a Selic está lá embaixo. Ou seja, os investimentos de renda fixa estão rendendo bem pouquinho. Aí isso quer dizer que tu tem que tirar todo o teu dinheiro da renda fixa agora? Não. Por quê? Porque a renda fixa ainda continua sendo um ótimo lugar para preservar patrimônio. Continua sendo o investimento mais seguro que nós temos no Brasil. Os títulos públicos são o investimento mais seguro e investimentos de renda fixa protegidos pelo FGC também são muito seguros. Só que, se tu quer uma rentabilidade mais elevada nos teus investimentos, tu precisa aceitar um pouco mais de risco e começar sim a investir na renda variável. Aliás, se tu quer aprender um pouquinho mais sobre renda variável, quer começar a se familiarizar com os investimentos de renda variável, eu vou deixar aqui em cima nos cards uma playlist de investimentos de renda variável para tu começar a conhecer um pouquinho mais como que tu pode diversificar e começar a investir em renda variável. Só que principalmente agora é preciso ter muito cuidado ao começar a investir em renda variável. Eu preciso ser muito cauteloso ao começar a investir em renda variável. Vamos analisar a situação atual. Antes da pandemia, a bolsa estava em quase 120 mil pontos, o topo histórico aqui do Brasil, isso lá em fevereiro. E daí quando chegou a pandemia, a bolsa caiu para 63 mil pontos. Caiu de 120 mil para 63 mil pontos em menos de um mês. Tipo assim, caiu muito e muito rápido. Foi quase 50% de queda. E a bolsa hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, já está em mais de 90 mil pontos. Hoje ela está em 95, 96 mil pontos. E isso em 3 meses. Ou seja, ela se recuperou muito e muito rápido. Só que se a gente para analisar a situação econômica do país, do Brasil, a economia do Brasil não está se recuperando. Muito pelo contrário, na verdade, mais de 600 mil pequenas e microempresas já fecharam, mais de 10 milhões de pessoas perderam o emprego. O governo ainda tem muitos locais em que o comércio está fechado, ou seja, o governo está arrecadando menos, e além de arrecadar menos, o governo está gastando com auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, para as pessoas que perderam o emprego, que é muito importante sim, mas, ou seja, o que eu estou tentando dizer é que a economia do Brasil não está se recuperando, muito pelo contrário. Então, por que a Bolsa de Valores está subindo? Por que a Bolsa está se recuperando? Tu consegue entender que tem alguma coisa aí que não faz sentido? Tem alguma coisa que não está encaixando? Por isso que, então, como que eu invisto meu dinheiro nesse momento? Sim, é importante investirmos em renda variável, mas nesse momento, principalmente, com muita cautela, porque tudo indica que a Bolsa está subindo, não porque a economia do país está boa, está se recuperando, mas pelo fato de que a taxa Selic está baixa demais e daí quem tinha dinheiro em renda fixa, 2% ao ano, não está rendendo nada, ainda mais tu tira imposto e inflação, é praticamente zero. Então o pessoal está migrando para renda variável. Só que como
tudo está acontecendo de uma forma não saudável, é possível que em algum momento isso estoure na nossa cara. Ou seja, é importante sim investir em renda variável, mas sempre, já falei isso em outros vídeos, sempre usando um dinheiro que tu sabe que não vai precisar e aos poucos. Estuda sobre investimentos e sempre investe com a mentalidade de se tornar sócio de boas empresas para ganhar com elas no longo prazo. Porque no curto prazo a gente não sabe o que pode acontecer com a bolsa. A gente não sabe se amanhã ela vai cair, se daqui uma semana, daqui um mês ela pode cair e o dinheiro que tu colocou lá pode sim desvalorizar. Mas por isso tu tem que ter a mentalidade de investir pensando no longo prazo e estudar muito sobre investimentos para ter menos chance de errar e se tornar sócio de boas empresas. Agora escreve aí embaixo nos comentários, o que tu tá fazendo com o teu dinheiro nesse momento? Tá sendo cauteloso nesse momento em que a economia tá meio estranha ou não? Deixa aí que depois eu vou ler, eu quero ver o que o pessoal tá fazendo com o seu dinheiro. Era isso que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.